João, Evangelho de João, capítulo 4, e o versículo 24. São duas mensagens, dois textos distintos, mas eu vou falar algo breve sobre João 4, 24, e depois a gente vai refutar na palavra de Deus na carta aos Coríntios, tá? Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo de número 10 e o versículo 4. Mas agora nós vamos ler João 4, 24. Todos encontraram? Diz assim a palavra de Deus: Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Um texto bastante conhecido, certamente os irmãos já ouviram bastante vezes sobre esse versículo. Ele trata de um diálogo entre Jesus e aquela mulher, né, ao poço, em que a questão do local da adoração está sendo discutido. E essa mulher então ela indaga Jesus, dizendo que os pais, ou seja, os patriarcas, os judeus, adoravam em Jerusalém. Jerusalém era o lugar símbolo da adoração. Haviam outros santuários, outros altares, mas Jerusalém era o símbolo do local de adoração. Então essa mulher está indagando Jesus acerca do local. Se os pais dela adoraram em Jerusalém, certamente Jerusalém é o lugar de adoração. E aí Jesus a surpreende, né? E nos surpreende nessa noite. Que não existe um local pré-determinado, pré-definido, não existe um endereço geográfico para se adorar ao Senhor. É em qualquer lugar. E aí então esse diálogo ele é muito interessante de Jesus com essa mulher. Ela diz: nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar? E aí Jesus disse: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte nem em Jerusalém adorarei ao Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem e a hora é esta, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, em espírito e em verdade. Então tem muitas aplicações práticas, teológicas para nós nessa passagem. A primeira dela é a questão do local. Com o advento de Cristo, com a vinda de Cristo, não tem mais um local predefinido para se adorar a Deus. Não tem mais um endereço geográfico. Ah não, é lá na Guilhermina, na Capitão José Maria Sobrinho, 1585. E daí, o que nós estamos fazendo aqui então? É que com o advento de Jesus, ele inaugurou uma nova história, em que agora não existe mais um local pré-definido para se adorar a Deus. Qualquer local é permitido adorar a Deus. Mas nós, infelizmente, por força de liturgia, por sermos prisioneiros, refém da liturgia, nós convencionamos toda a adoração àquele local onde a igreja do Senhor se reúne nos fins de semana e também no meio da semana. E nós convencionamos na nossa mente que o local de adoração é a igreja. E esse texto está desmentindo tudo isso. Esse texto que nós acabamos de ler, Jesus está deixando bem claro para essa mulher que os verdadeiros adoradores, a partir dele, adorariam ao Pai em espírito e em verdade, em qualquer lugar, 24 horas por dia, dentro da liturgia, mas também fora da liturgia, no culto lá na Guilhermina, mas também fora da Guilhermina. E eu e você nessa noite temos o privilégio de adorar a Deus, aqui na casa do Beto, adorar ao Senhor. Esse é o santuário do Senhor, que nós consagramos nesse momento como lugar de adoração. Daqui um pouco nós vamos entrar no automóvel para voltar para as nossas residências. Aí nós podemos fazer do automóvel o local de adoração. Aleluia, papai. Aí depois nós vamos chegar na nossa residência, no nosso lar.
Aí nós vamos fazer daquele local o nosso local de adoração. E amanhã alguns vão para o trabalho, outros escola, outros faculdade, outros cursos, enfim. Cada um toma o seu rumo. Mas nós podemos fazer de qualquer lugar o local de adoração. No biarticulado, na bicicleta, na moto, no automóvel, a caminho do trabalho, no trabalho. Adorar ao Senhor. Adorar. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Em verdade por quê? Porque mentira não tem pacto com Deus. Não tem como adorar a Deus em meio à mentira. Não se aproxima nem a 1000 quilômetros de adoração alguma coisa que envolva mentira. Então por isso, em verdade. E em espírito, porque a nossa carne não adora a Deus. A nossa carne, o Didi acabou de falar, a nossa carne quer picanha. A nossa carne, quer refrigerante. A nossa carne quer prazer. A nossa carne não adora a Deus. Mas o Espírito é a parte do nosso ser que adora a Deus. Por isso nós devemos adorá-lo em espírito, a parte espiritual nossa, e na plena verdade, divorciado da mentira. Não pode ter nada de pacto com a mentira, a nossa adoração. A nossa adoração, ela precisa ser sincera. E nós precisamos estudar mais sobre a adoração. Entender mais, cavucar mais fundo, teologicamente, o que é adoração. Nós pensamos que a adoração é cantar ao Senhor. E não deixa de ser. Porque o louvor também é adoração. Mas tem um conjunto enorme, de uma gama de coisas que envolve a adoração. Adoração, a raiz da palavra grega para adoração, proskinel, proskinel, ela quer dizer prostrar-se. Prostrar-se é jogar-se. Os irmãos certamente sabem da passagem de Nínive, que quando eles recebem a mensagem, eles se enrolam em sacos de estopa. E o que eles fazem? Eles se jogam no chão, o rosto no pó da terra, e ali eles rolam. E ali eles levantam um clamor ao Senhor para que volte atrás concernente à ira de justiça dele. Obrigado. Então, adoração no íntimo da palavra é nós nos prostrarmos diante de Deus. Mas não prostrar só o nosso corpo físico. Prostrar o nosso eu interior e o nosso eu exterior. Porque daí quando o nosso eu exterior dobrar os joelhos, o eu interior já fez isso há muito tempo na presença de Deus. Porque, me corrijam se eu estiver errado, quantas e quantas pessoas dobram somente o joelho físico dentro da igreja, mas ela não se dobrou espiritualmente. A mente está vagando talvez para qualquer lugar, menos na adoração. Então, adorar a Deus em espírito e em verdade envolve sinceridade, envolve divorciar-se da mentira, da hipocrisia, do faz de conta. Eu vou fazer de conta que sou crente. Eu vou dobrar o meu joelho aqui para todos verem que eu sou bem crente, que eu sou temente a Deus. Mas isso diante de Deus não prova nada. O que prova e agrada a Deus é um coração quebrantado, um espírito quebrantado, um coração sincero na presença de Deus. Se eu não quero adorar, não vou adorar e pronto. Um colega meu um dia do seminário teológico disse: hoje eu briguei com Deus. Eu achei engraçado aquilo. Depois eu parei para pensar, mas você sabe que às vezes a gente tem receio de brigar com Deus por causa da liturgia? Nós estamos tão presos à liturgia que parece que brigar com Deus é algo incomum para nós. Mas às vezes a gente sente vontade de brigar com Deus. Algumas coisas que a gente não aceita mesmo, e a gente meio que se revolta com Deus e sente vontade de brigar com Ele. Só que a gente não fala isso para ninguém. A gente guarda pra gente. A gente tem vergonha de falar: não, o que vão dizer se eu disser que eu briguei com Deus hoje? Jacó fez isso, lutou com Deus. Esse colega meu do seminário, ele teve a coragem de falar que naquele dia ele tinha brigado com Deus. Uma série de catástrofes dentro da família, desgraças e isso e aquilo. E ele falou: Wilson, ora por mim, no corredor da faculdade. Hoje eu briguei com Deus. E eu estou muito triste. Eu briguei com Deus por todas as situações que estão me acontecendo.
Eu falei, olha, a tua sinceridade me causa espanto. Eu falei, outra pessoa não teria coragem de dizer que brigou com Deus. Né? Então, irmãos, o que agrada a Deus, e aqui o que adorar a Deus em espírito e em verdade, envolve esse aspecto da sinceridade. Né? O dia que eu, desculpa a expressão, eu estou de saco cheio e eu não quero saber de igreja, não vá na igreja. Não vá. Sabe por quê? Senão você vai só fazer volume lá. Você vai lá, vai fazer de conta que dobra o joelho, mas o teu eu interior não se dobrou diante de Deus. Você vai fazer de conta que adorou, mas o teu eu interior não adorou. E aqui o texto está dizendo que Deus é Espírito. E importa que aqueles que o adorem em Espírito e em verdade. Sinceridade mesmo. Sinceridade. E eu gosto de culto nos lares, né? Não vou em muitos por questão de estar estudando e agenda, mas o culto no lar é um ambiente tão propício para a sinceridade, para as formalidades serem deixadas de lado, as etiquetas, o faz de conta, e a gente realmente aqui tem um ambiente propício a abrir o coração para Deus. Né? Ser sincero, contar dos problemas, contar das lutas, né? Testemunhar das lutas, não só das vitórias, né? Os nossos testemunhos é quase sempre das vitórias, mas muitas vezes a gente tem luta, fraqueza, e não testemunha dessa fraqueza, pedindo ajuda dos irmãos em oração. E a gente precisa ter sinceridade diante da igreja, dos irmãos, e às vezes nas nossas fraquezas, dizer para o irmão, eu preciso de ajuda, você pode me ajudar? Me ajuda, eu preciso de ajuda. Que as nossas fraquezas às vezes nos levam a caminhos tortuosos, né? E a gente precisa de ajuda. Então adorar a Deus em espírito, em verdade, não tem como separar o espírito da verdadeira adoração. A única forma de adorar a Deus verdadeiramente é em espírito. Como disse antes, porque a nossa carne não quer adorar a Deus. A carne quer outro caminho. Mas o espírito, ele clama por Deus. O nosso espírito, ele quer Deus. A nossa carne, não. Mas o nosso espírito quer Deus. E por isso que o versículo é tão feliz nessa verdade teológica, que nós só podemos adorar a Deus em espírito e em verdade. Fora da verdade não tem como adorar a Deus, e fora do espírito também não tem como adorar a Deus. Tem que ser em verdade e tem que ser em espírito. Ok? Seria a meditação dessa passagem. Agora gostaria de convidar os irmãos para nós meditarmos um pouquinho em algumas armas que o Senhor deixou para a igreja. E eu não sei se os irmãos podem concordar comigo, mas nós estamos no meio de uma guerra. É uma guerra invisível, é uma guerra que os olhos não vê, mas está acontecendo na esfera espiritual. Tem uma batalha constante acontecendo e que nós, de tempos em tempos, se não constantemente, precisamos nos revestir de armas espirituais. Com armas físicas, nós não combatemos essa guerra. É com armas espirituais. E o Senhor, ele preparou algumas armas que eu gostaria de refutar com o exército e os soldados do Senhor nessa noite, que está aqui na segunda epístola de Paulo aos Coríntios 10 e o versículo de número 4. Um dos irmãos quer ler? Uma das irmãs? Quem sentir no coração? Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. Amém, irmãos? Estamos ou não numa guerra? Se ele deu armas, é porque tem guerra. Ninguém usa armas em ambiente de paz. Teve alguém que definiu, um pensador definiu guerra como ausência de paz. Então, num ambiente onde há paz, não precisa de armas. Então, por que o Senhor proporcionou armas para o exército dele na terra? Porque aqui tem uma batalha. Porque aqui é o campo de guerra. Aqui é o campo de batalha e nós estamos no meio de uma verdadeira guerra. E eu digo para os irmãos com toda a sinceridade que ser salvo, irmão, não é difícil.
ser salvo não é difícil. O difícil é permanecer salvo. Não fosse assim, Cristo não teria dito: aquele que permanecer e perseverar até o fim será salvo. Então levantar a mão, eu aceito Jesus, ir lá na frente e receber uma oração, facílimo. Qualquer um tira de letra. O difícil é, depois de fazer essa confissão de fé, permanecer salvo. Aí entra a guerra, aí entra a batalha, aí entra a necessidade das armas para a milícia. Essas armas que nós vamos refutar um pouquinho aqui, que Paulo está preparando um exército. Ele próprio diz, né, no fim da carreira: combati o bom combate. E ele considerou bom esse combate. Não considerou mal, não. Sabe por que Paulo não considerou o combate mal? Ele considerou bom? Porque o prêmio é muito grande do outro lado. Porque a recompensa por esse combate é muito grande. A recompensa é a vida eterna, na melhor de todas as companhias que possa existir, na presença de Deus. Já pensou você dormir e acordar, ir e voltar, fechar os olhos e abrir diante de Cristo, olhando face a face para Ele? É essa a recompensa para esse combate, para essa guerra. Para o combatente dessa guerra, a recompensa para essa guerra é a presença eterna. Nunca mais vai acabar. Com Jesus, lado a lado, com Ele, na presença dEle, andando com Ele. Que coisa maravilhosa, né? Então, a primeira arma que eu gostaria de refutar com os irmãos que Cristo deixou para a igreja é essa que eu e você temos na mão aí, ó. Levanta aí a tua Bíblia. Ó, isso aqui é uma arma, tá? Isso aqui é uma arma que Deus deixou para a sua igreja. Primeira arma do exército do Senhor deixada é a revelação de Deus. A revelação de tudo o que é necessário nós sabermos, né? Sábio é o homem que estuda essa palavra, se torna sábio, né? E santo é aquele que vive essa palavra. Sábio é o que entende e ouve essa palavra, e santo é aquele que pratica essa palavra. Então tudo que nós precisávamos saber, o Senhor nos revelou através da sua palavra. E a palavra de Deus é arma poderosa para destruir hoste satânica. Tudo foi feito pela palavra. Deus abriu a boca, verbalizou, externou um verbo, e as coisas do nada passaram a existir. E disse Deus: faça-se os continentes para separar as águas. E de repente, do nada começa a se formar um continente para separar as águas. E disse Deus: faça-se os astros luminosos. E de repente o céu começa um clarão todo de astros luminosos. Do nada passa a existir. E disse Deus, a palavra de Deus. Isso aqui é a palavra de Deus. É a boca de Deus falando conosco. Então por isso que ela tem poder. Por isso que ela é uma arma poderosa. Por isso que ela desfaz a obra de Satanás. Tudo se fez e tudo se faz pela palavra de Deus. Nada do que existe passou a existir, não fosse pela palavra, pela verbalização que saiu da boca do Todo-Poderoso. Ele disse e as coisas passaram a existir. A palavra de Deus é uma arma poderosa que nós não podemos abrir mão. Nós não podemos negociar a palavra de Deus. Não podemos abrir mão dos preceitos da palavra de Deus por nada nesse mundo. Por nada. A palavra de Deus é poderosa e tudo se fez pela sua palavra. A segunda arma que Jesus nos deixou é o seu próprio nome. O nome de Jesus é poderoso, irmãos. Em nome de Jesus, demônios são expulsos. Em nome de Jesus, a nossa oração é selada e o Pai recebe. Em nome de Jesus, doenças são curadas. Em nome de Jesus, pessoas são libertas. Em nome de Jesus, portas se abrem. Em nome de Jesus, portas se fecham também. O nome de Jesus é uma arma poderosa que eu e você, como crente, como discípulo de Jesus, não podemos abrir mão e negociar. O nome precioso de Jesus. É um nome poderoso, é um nome precioso que nós podemos e devemos usar todos os dias, 24 horas do dia. Uma noite dessas eu tive um sonho com um assalto na farmácia.
E sonhei que o assaltante encostava uma motocicleta na porta da farmácia e apontava a arma para mim. E eu acordei assustado com aquilo, contei à minha esposa, ela disse: repreenda no nome de Jesus. Aleluias! Glória a Deus. No nome de Jesus. E eu fiz aquilo. No nome de Jesus, está repreendido. Assalto comigo. Está repreendido. Aí sabe o que aconteceu? O local que eu trabalho foi assaltado, mas não no horário que eu estava lá. Aquela arma no sonho era apontada para mim. E a farmácia foi assaltada. Dias depois, 5 dias, uma semana depois, mas num fim de semana que eu não trabalho. E eu falei: Senhor, o teu nome tem poder. Amém. Jesus, o teu nome tem poder. Eu repreendi no nome de Jesus aquele sonho. E o Senhor me deu livramento, eu tenho toda a convicção disso. Então o nome de Jesus é uma arma que nós devemos usar, irmãos. Usar todos os dias, viu? Quando você tiver uma bronca daquelas bem terrível para resolver, coloca o nome de Jesus na frente. Oh, glória. Fala: eu vou, mas é em nome de Jesus. Amém. Eu vou pegar aquele diagnóstico do médico, mas eu vou em nome de Jesus. Amém. Coloca o nome de Jesus na frente, que é uma arma poderosa para destruir hoste satânica, para ir quebrando laços do diabo. O nome de Jesus quebra laços satânicos, irmãos. E tem um trecho de Marcos, né, que diz que esses sinais seguirão aos que creem em meu nome, no nome de Jesus. Expulsarão demônios, falarão novas línguas, orarão, tocarão em enfermos, eles serão curados. O nome de Jesus é o nome que tem todo o poder no céu, na terra e também debaixo da terra, em todos os lugares. É o nome que tem todo o poder, a arma poderosa que deve ser usada pela igreja do Senhor, a palavra de Deus e o nome de Jesus. E em terceiro, uma terceira arma que eu relacionei aqui desse trecho da carta aos Coríntios, uma arma poderosa também que foi deixada para nós, para a igreja do Senhor usar, é o sangue de Jesus. Já falamos do poder do nome dele, mas tem o poder do sangue dele também. O sangue dele não coagulou, o sangue dele não perdeu o fator RH, o sangue dele não apodreceu. É um sangue vivo, que joga para a vida eterna. É um sangue que lava, nos dias de hoje, o drogado, lava a prostituta, lava o endemoniado, lava. Sangue que lava a alma da pessoa. A arma poderosa à disposição da igreja. O sangue de Jesus é uma arma poderosa. Lá em Apocalipse, João teve uma visão de umas vestes claras, umas vestes brancas, umas vestes transparentes. Eram as vestes daqueles que foram lavados no sangue de Jesus. O sangue poderoso. O sangue que tem o poder de absolver uma pessoa e tirar ela da condição de pecador para justo diante de Deus. É esse o poder do sangue de Jesus. Sabe, um juiz da terra e o presidente da república, e se eu não me engano o senador, eles têm prerrogativas para absolver um criminoso. Sabiam disso, né? Um juiz, o presidente da república e o senador da república, eles têm prerrogativas, poder terreno para absolver um criminoso. Para pegar um terrorista que ontem era terrorista e dizer: a partir de hoje eu te dou uma carta de absolvição e você é um cidadão livre para ir e vir com todos os direitos das demais pessoas. Um juiz, um presidente, um senador da terra tem esse poder. Mas sabe o poder que eles não têm, que Jesus tem? Eles não podem devolver a dignidade para uma pessoa. O juiz, mesmo absolvendo um criminoso, ele não devolve a dignidade para aquele criminoso. Aquele criminoso não vai ter o caráter digno diante da sociedade mais. Agora, o sangue de Jesus, aleluia, ele tem o poder de lavar de uma forma que aquele pecador, antes pecador, agora ele passa para absolvido diante de Deus. Glória a Deus. É? Nós antes éramos condenados, estávamos condenados ao inferno. E agora, diante do sangue de Jesus que nos lava, a nossa condição diante do Pai agora não é mais de condenado, é de absolvido. Aleluia. Eu e você estamos absolvidos da nossa culpa. Estamos justificados. O Senhor nos justificou. Os irmãos que trabalham em empresa grande aí sabem que se você faltar no trabalho, o que você tem que fazer? Justificar.
E a justificativa tem que convencer, tem mais essa. Se for uma justificativa qualquer, não é suficiente, mas precisa de uma boa justificativa. E o sangue de Cristo é esse sangue tão poderoso que nos justifica diante do Pai. E a nossa condição antes de condenado, agora passou para absolvido. Assim como aquele povo que foi tirado do Egito, da condição de escravo, e colocado na terra prometida como donos de terra, como latifundiários, como patrão. Deus mudou a condição de Israel de escravo no Egito para patrão na terra prometida na Palestina. Jesus mudou a nossa condição diante do Pai também, de condenado para absolvido. Fomos justificados diante do Pai, né? Não somos justos. Alguns falam, a oração do justo. Eu não me considero justo, eu me considero justificado. É diferente. Sabe por quê? Para mim dizer eu sou justo, todos os meus atos teriam que ser justos. E será que todos os nossos atos são justos? Vira e mexe, a gente escorrega na casca da banana e comete uns vacilos. E isso está em mim, está em você, está no ser humano, está na fragilidade humana. Falhar. Por isso não somos justos. Mas lá na glória, no corpo incorruptível, nós seremos totalmente justos. Agora somos justificados. E na glória estaremos justos. Seremos totalmente justos. Eu e você, com vestes incorruptíveis. Que o olho de Deus passa o raio-x e não enxerga nada. Não terá nada, não terá defeito algum. Aquele que falta uma perna, naquele corpo incorruptível, a perna vai ser recomposta. Não vai faltar um pedaço da perna. Aquele que só tinha um olho, no corpo incorruptível, vai enxergar com as duas vistas. E Deus vai dar um corpo 0 km para mim e para você. Porque o sangue de Jesus nos justificou. O sangue de Jesus nos lavou. E é uma arma preciosíssima para a igreja do Senhor usar nos dias de hoje. A palavra de Deus, o nome de Jesus, o sangue de Jesus. Armas preciosas da nossa milícia, como o apóstolo Paulo está falando ao povo em Coríntio, né? As armas da nossa milícia. As armas do nosso exército são armas espirituais. Não são canhão, não são metralhadoras, não são espadas de lâmina, de aço, mas são armas espirituais. A palavra de Deus, o nome de Jesus, o sangue de Jesus, são armas poderosas, irmãos. Outra arma poderosa que nós lemos ali em João, a adoração. Vocês sabem como que os muros de Jericó foram ao chão, né? Foi na adoração. Foi quando os sacerdotes levitas tocaram as buzinas, as músicas em adoração a Yahvé, as muralhas foram ao chão. Arma poderosa que nós devemos usar, mas não só na igreja, não só na liturgia, não só no momento do culto. A nossa vida precisa ser um culto ao Senhor. Não só aquele momento lá que a gente passa lá com os presbíteros, com o pastor. E a gente tem que fugir um pouco da liturgia e fazer da nossa vida um culto ao Senhor. Senhor, eu quero fazer da minha vida um culto de celebração a Ti, Senhor. Eu quero celebrar a Ti no leito da minha casa, no meu trabalho, a caminho do trabalho, de volta do trabalho, indo para a escola, voltando da escola. Eu quero Te adorar. Eu quero fazer da minha vida uma adoração a Ti. Eu quero, Senhor, doar a Ti o meu corpo em sacrifício vivo a Ti. Lá em Romanos tem um versículo de uma oferta totalmente diferente da que nós estamos acostumados a ver. Ofereçam os vossos corpos em sacrifício vivo e agradável ao Senhor. Que tal oferecer nessa noite o nosso corpo para o Senhor? Senhor, eu quero Te oferecer o meu corpo. O meu corpo para o Senhor usar na Tua obra como o Senhor desejar. Eis-me aqui, Senhor. Usa-me, né? Oferecer o nosso corpo ao Senhor. Então outra arma poderosa, nós já vamos finalizar, é a oração, irmãos, né? O hábito da oração não pode ser esquecido pela igreja, não pode cessar de forma alguma, porque a oração, disse um teólogo, que ela é como perfume suave que chega nas narinas de Deus. O hábito de orar, mas não o hábito litúrgico de orar, de fazer de conta que está orando. Sabe por quê? Porque, na minha opinião, o momento de oração mais agradável que eu tenho
não é lá na liturgia da igreja. É fechando a porta do meu quarto